Hum. Boa noite, Rosângela. Boa noite, Fred. Boa noite, Thaís. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem.
Deixa. Boa noite, seu Rubem. Boa noite, Rose. Boa noite, Fred. Boa noite, boa noite. Fala Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade que já está em nossas casas já há algum tempo, fazendo a asepsia, a limpeza do nosso ambiente, para o nosso conforto moral e espiritual, para que tanto nós quanto os irmãos que aqui são trazidos possam também ser influenciados para o bem. E eu vou iniciar, antes da prece, com a leitura do livro Agenda Cristã. Só um minuto, enquanto eu compartilho a minha tela. Saiu: previna-se. Equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com desassombro para não cair em temeridade. Analise sua firmeza para que não se transforme em petrificação. Ilumine suas diretrizes a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação
em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres de modo que não se instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua impoderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Querido Rubem, puder fazer a prece inicial. Pois é. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia, Senhor. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato assim seja. Que assim seja. Rosângela, pode sortear o livro e o tema da noite, por favor? O Evangelho, página 299. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos abrir, e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dá-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este
põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo. Em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, o primeiro ponto que nós podemos pensar é que, né, se, como outras doutrinas nos dizem, outras igrejas nos dizem, que Deus nos criou, né, criou o corpo e a alma ao mesmo tempo nesta vida, e que nessa vida nós temos que fazer tudo para acertar, para sermos condenados, ou para que possamos ascensionar, né, ao paraíso, né, ao lugar de delícias, de tranquilidade. Não existe como nós pegarmos, né, desde do homem primitivo que vivia em cavernas, né, sem a reencarnação, né? Provavelmente centenas, talvez até milhares de reencarnações para que o homem, né, chegue no momento que está hoje, né? E aqui diz, né, que nós passamos da barbárie à civilização material, né? Essa parte já está sendo terminada, e agora, né, Jesus, né, o movimento do nosso planeta, né, de mundo de provas e expiações para um mundo em regeneração, nos chama à civilização moral, né, mas que começa no coração de cada um de nós, né, no esforço que nós fazemos para dominar as nossas más tendências. É por isso que esse trabalho, né, quase que diário que nós fazemos de evangelização, principalmente de nós mesmos, é fundamental, porque nós somos bombardeados, né, com informações negativas, né? Tudo nos chama para os apelos materiais do mundo, né? Consuma agora, compre agora, seja melhor agora, passe por cima do outro, né? Tudo isso, né, pelas novelas, pelos jornais, pela internet, as pessoas divulgando uma vida né, pseudo-perfeita, falsamente perfeita, em que só há alegrias, né? E foi feito um estudo, né, que quando alguém viaja ou compra algum bem novo, né, e divulga isso nas redes sociais, isso fomenta muito mais
a inveja do que a admiração, né? Porque as pessoas vão querer aquele estilo de vida, aquilo que nos falta, e ignoram, né? Como Kardec perguntou aos espíritos, quais eram as condições da felicidade relativa possível na Terra, e os espíritos nos respondem 3 coisas: a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. E o materialismo nos desvia dessas 3 coisas, né? Porque ele nos incentiva a quê? A querer o supérfluo. Quanto mais, melhor. Quanto mais eu posso viajar, quanto mais eu posso sustentar, quanto mais o meu carro for melhor, a minha casa for melhor, não importa que minha família esteja, né, esteja dividida em guerra, em caos, não, importa o que eu consigo exteriorizar de prazer, de sensações, né? Então, a posse do necessário já vai por água abaixo. E nisso também vai a consciência tranquila. Porque se eu quero ter mais do que o outro a qualquer custo, eu vou pisar nesse outro com toda a força. Ainda mais se eu acreditar que só existe essa vida, né? Porque o materialista acredita que nós apagamos como uma vela e desintegramos ou voltamos para um todo, para alguma coisa que nos dissipa a individualidade, né? Quando a crença na reencarnação, né, que nós sabemos ser uma realidade, ela nos dita ao contrário, que nós vamos colher, né, as dores ou as bem-aventuranças que plantamos, né? Então, o estilo de vida contemporâneo de hoje já fulmina essas 2 condições para que nós tenhamos a felicidade relativa possível na Terra, né? E a terceira condição da felicidade, que o nosso estilo de vida hoje, né, que o mundo prega como ser o melhor, a fé no futuro, né? Se nós acreditamos que tudo acaba, que fé no futuro nós vamos ter? Por que eu tenho que me esforçar para fazer o bem se tudo acaba? Então, não preciso fazer o bem. Então, essas são perguntas, né, que só o Espiritismo, e algumas outras religiões, como doutrinas consoladoras, que nos trazem essa visão dos ciclos das reencarnações, né? E que vamos progredindo à medida que dominamos essas nossas más tendências que carregamos de muitas e muitas outras vidas, né? Se nós queremos saber, muitas vezes nós queremos saber o que fomos em outras vidas. Ah, mas se eu soubesse o que eu fui na outra vida, seria tão mais fácil para que eu vivesse melhor nessa. Só que, né, o véu do esquecimento, esse esquecimento temporário, né, que ele nos foi imposto pela misericórdia divina, para que nós, ao olharmos, né, no rosto, na cara do nosso inimigo, que nós não lembramos, mas sentimos uma grande antipatia, a gente não queira esfolá-lo vivo. E o contrário também é verdadeiro. Agora, mas como que eu sei quais são as minhas más inclinações? É muito fácil. É só você ver as coisas que você tem mais dificuldade. Se eu sou uma pessoa irritada, se eu sou uma pessoa colérica, eu sei que esse meu traço dominante eu carrego há muito mais tempo e vai exigir muito trabalho para que eu consiga reverter isso. Se eu sou uma pessoa egoísta, que só penso em mim mesmo antes dos outros, eu já sei que esse é um dos traços que eu tenho que constantemente trabalhar em mim. É por isso que o outro, né, quanto mais difícil ele nos seja um membro da família, seja alguém que encontramos no trabalho, ele é o instrumento do nosso aperfeiçoamento. Nós só melhoramos com o contraste, com o atrito, né? Porque se o outro não for intolerante, impaciente comigo, como eu vou trabalhar a minha resignação,
a minha melhoria. E se o outro me acusa de tal conduta, é melhor que eu acredite naquele que quer me diminuir, porque muitas vezes ele está falando a verdade, do que ouvir aqueles que me elogiam. Porque aqueles que me elogiam, às vezes, eles costumam me corromper. Porque se alguém me elogia e fala que eu sou bom em tal coisa, que eu faço isso muito bem, é possível que eu me acomode. Então, né, se fulano acha que eu já sou bom nisso, eu não preciso mais melhorar tanto. Sendo que nós sabemos que a realidade é outra. Há sempre espaço para aprendizado e melhora. Comentários? Fred, nós temos visto que até as religiões ditas cristãs, né, ocidentais, hoje em dia elas pregam mais o culto à prosperidade do que a salvação. Isso é um precedente muito perigoso para a humanidade, para a civilização como um todo, né? A prosperidade é importante, porque a sociedade tem que evoluir, tem que gerar empregos, tem que gerar riquezas, né? O país tem que prosperar, progredir, etc. E tal. Mas não de uma forma assim predatória, né? Como nós temos visto hoje em dia, né? A destruição avassaladora da natureza, né? A poluição dos rios, do ar. Eu não sei por que os humanos não param um pouco, né, e repensam, né, que nós não precisamos... o Gandhi disse que a Terra tem condições de nos prover de todas as nossas necessidades, né? Mas essa ação predatória pode nos levar ao caos, à destruição. E isso não está muito longe de acontecer. E atrapalhar até os planos da divina providência, né? De elevar o nosso planeta a um status diferente, a um status superior, de melhoria das nossas condições, né? Então, devemos raciocinar sobre isso. Ou queremos muito progresso material, ou abandonamos de vez a busca da salvação. Obrigado. Por nada, meu amigo. É sempre bom a gente pensar que, por mais difícil que seja, sempre existe o caminho do meio, né? Que é o que a gente deve buscar, né? Não é errado que nós busquemos uma situação que nos seja mais favorável. Errado é fazer disso a razão da nossa existência, sendo que somos convidados a ser todos os dias bons gestores, né? A começar pelo nosso tempo, a começar pelas atividades a que nos dedicamos. Então, nós sabemos que às vezes é muito complicado você conseguir, com maestria, né, dominar o tempo que você tem disponível para fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E daí, se ainda queremos, né, só prosperidade material, é claro que as outras áreas da nossa vida, né, como a nossa área familiar, a nossa área espiritual, moral, sofrerão com isso. É por isso que devemos sempre buscar o caminho do meio. Vamos lá. Acho que Fred, só uma partezinha. Nós temos que nos preocupar com a nossa juventude, né? Porque a forma que está sendo conduzida as políticas públicas aqui especialmente no mundo ocidental, né? É uma forma de induzir os jovens a prosperarem a qualquer custo, né? Isso pode levá-los à prática as práticas ilícitas, né? Para alcançar o objetivo ou para obter aquilo que o vizinho tem, como você bem apregoou. Então, nós temos que repensar a nossa realidade, né? Para que não criemos uma geração de frustrados, né?
de indivíduos aí, zumbis, como se diz aí, né? Até no cinema se coloca muito essas questões. Urge se repensar os nossos modelos de gestão que estão sendo empregados, né, nos governos e na própria sociedade como um todo. Obrigado. Por nada, meu amigo. Continuando a leitura. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho de inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filhos das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha e afastas tu mesmo. Não te daremos a força necessária. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dado. Pede forças para resistirdes ao mal, e a tereis. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e como o anjo de Tobias vos guiarão. Pede bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Ou seja, Jesus, Deus, os espíritos que nos cercam, que nos auxiliam, que auxiliam toda a humanidade, eles nunca vão trazer o peixe para nós. Cabe a nós fazer a vara, colocar a linha, o anzol, a paciência de pescar. É claro que eles podem, né, nos intuir, né? Olha, faz a vara com essa madeira que é melhor. Pesca ali na frente, que tem mais peixe, né? Essa inspiração do alto, né? E mesmo quando estamos desalentados, desacreditados, né, que pedimos fé, força, esse auxílio indireto sempre nos vem. Agora, a força, né, o trabalho bruto, o meter a mão na massa de fazer, isso é tarefa nossa, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento, né? Assim, eu até coloquei quando cada um de nós possa pedir algo para si, né, uma situação mais favorável, né? Eu coloquei lá um letreiro que me foi intuído que eu achei interessante, né?
Se você precisa de dinheiro, não peça dinheiro, peça trabalho, porque você sabe fazer alguma coisa de útil, né? Se o seu trabalho não está bom, peça outro trabalho. Se você tem problemas de relacionamento, peça paciência. Aprenda a calar quando ofendido, né? Então, exercite os dons da alma, né? Então, muitas vezes nós não conseguimos o que nós queremos porque muitas vezes não sabemos pedir, né? Pedimos errado, né? Queremos algo, né? Eu quero o carro X. Não, eu quero um carro melhor, por favor, me dê mais trabalho, né, para que eu possa ter mais condições de comprar esse carro. Não precisa ser um carro zero, não precisa ser um carro XYZ, né? Ou me dê um trabalho com maiores possibilidades, né? E sempre nós devemos terminar os nossos pedidos assim: se for melhor para mim, porque muitas vezes nós sabemos que muitas coisas, situações não nos são concedidas porque seriam para nós um retrocesso. Seria muito mais um sofrimento do que uma benesse, né? Eu cito aqui o meu caso específico de concurso público. Eu fiz dezenas de concursos e passei num só, que não era o que eu queria, né? Eu fiz muitos concursos para a magistratura e, graças a Deus, eu vejo que eu não passei porque seria extremamente ruim para mim. Eu não estava preparado para aquela possibilidade de poder. Muito provavelmente, eu teria metido os pés pelas mãos de novo. Como eu pude perceber numa espécie, vamos dizer assim, de um sonho que eu tive, né, de uma visão que eu me vi como magistrado, sei lá, 200, 300 anos atrás, e me vi recebendo dinheiro. Então, né, tudo bem que eu posso ter avançado nessa reencarnação, mas acredito que nem tanto assim que eu poderia aproveitar, né, o acesso a mais essas possibilidades. Então, cada um de nós foi plantado aonde deve florescer, com a família necessária e merecida, e no trabalho não é diferente. Nós estamos lá por um motivo. Todas aquelas pessoas, sendo difíceis ou não, que exigem a nossa convivência pacífica, a nossa benevolência, indulgência, tolerância, perdão, estão lá por um motivo. Então, que nós possamos aproveitar as nossas possibilidades de acordo com o que nos foi oferecido para o nosso progresso. Eu gosto muito, para finalizar, do conceito da resignação ativa. Se há uma situação que eu não estou gostando, se há algo que eu acredito que possa ser melhorado, eu aceito como está agora e faço o melhor que eu posso para melhorar essa situação, sem cobrar da misericórdia divina, né, algo que eu não estou preparado para ter. Então, as minhas preces por situações mais favoráveis devem terminar assim: se for para o meu bem, se for para o meu progresso, porque se não for, é melhor que fique como está. Considerações finais? A Divina Providência foi bem precisa e generosa com os seres humanos, criando o trabalho, né? Sem o trabalho, nós não conseguiríamos preencher os nossos dias, não é? Eu até comparo com uma colocação sobre a arte de amar, de Erich Fromm, que ele fala, que a gente pode traçar um paralelo aí entre o trabalho e a noite, né? Ele diz assim que sem a noite a natureza do homem não receberia qualquer rendimento.
e nada haveria para que o dia gastasse, né? E a gente pode acrescentar também que sem o trabalho nós teríamos muitas dificuldades, né? A ociosidade é uma das pragas da humanidade, né? E tem também uma frase que me veio agora, você falando aí, né? Sobre o trabalho, né? Quando ele é exercido como um prazer, a vida é uma alegria. Mas quando o trabalho é um dever, a vida pode se tornar uma escravidão. Obrigado, Fred. Por nada, meu amigo, muito bem colocado. Alguém quer fazer mais alguma colocação antes de a gente passar para as vibrações? Não, não. Elevemos então os nossos pensamentos a Jesus. Primeiramente, agradecemos por aqui estarmos reunidos em nome dele para este evangelho, agradecendo também os inúmeros benefícios que nos foram concedidos e também para que possamos vibrar por todos aqueles que precisam, que estão em sofrimento, como os nossos irmãos desencarnados que estão nos umbrais, nos lugares ruins da espiritualidade, e dentre eles, os nossos amigos que escolheram sair da vida pela porta do suicídio, como a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, e dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos por todos os meios necessários, pois sabemos da complicação que eles vão gerar para si próprios. E chegamos no momento que cada um possa vibrar por aquela pessoa que vier à sua mente. Eu vou fechar o microfone para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos que pensamos, sejam eles desencarnados ou encarnados, possam ser auxiliados. Que agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas, das situações favoráveis e justas a que necessita. Que Jesus nos conceda os desejos, as aspirações que forem boas para o nosso progresso. Vivemos também pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, pelas nossas autoridades, nos mais diversos níveis de governo. Que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda por todos os focos de luz espalhados pelo planeta, sejam eles centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas. E por fim,
Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazendo o necessário para cumprir a nossa missão na Terra e para auxiliar na construção de um mundo melhor, de um mundo em regeneração, que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, com a nossa reforma íntima, com o nosso esforço de dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Rubem, por favor. Pois é. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa noite, até amanhã, obrigada. Boa noite.